Olá, 1º de setembro, IBEA-TV já está no ar e entre os destaques dessa edição você vai ver uma quarta-feira de manifestações. Indígenas bloquearam rodovias em regiões do estado para protestar contra a aprovação do marco temporal. Caso o marco temporal seja aprovado hoje em Brasília, metade das aldeias indígenas de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália poderá ter o seu processo de reconhecimento revisto. Em Porto Seguro, os indígenas também protestaram contra a demolição de barracas. E ainda, agricultores que vivem acima da barragem do Sobradinho estão preocupados com o aumento da vazão da represa, por medo de que falte água para irrigar as lavouras. A manga aqui, ela precisava de água. 24 horas, né? A noite e o dia. É a partir de agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite. Eu abro essa edição falando dos protestos contra a aprovação do marco temporal das terras indígenas. A votação do projeto de lei que altera a legislação de demarcação foi retomada hoje. Em muitas regiões da Bahia, os indígenas fecharam rodovias e isso causou muitos transtornos. Em Salvador, o protesto dos indígenas aconteceu na Avenida 7 de Setembro. O grupo se concentrou no início da tarde, próximo ao relógio de São Pedro. No norte do estado, cerca de 400 indígenas das tribos Aticum, Caimbé, Tuxi, Tuxá e Tumbalalá fecharam o trevo do Ibó, na BR-116, entre as cidades de Curaçá e Abaré. Os manifestantes chegaram ao local por volta das 9 da manhã. Diga ao povo que avance! Das regiões sul e extremo sul do estado, foram os Pataxó e os Pataxó Ranranran que se mobilizaram. Eles bloquearam a BR-101, em Camacan e no trevo do Parque do Monte Pascoal, perto de Tamaraju. E também na BR-367, na Praia do Mutá, em Porto Seguro. Não é só aqui, é em todos os lugares do Brasil onde tem povos indígenas, tá fazendo essa manifestação. Os manifestantes são contra o projeto de lei 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas. O ponto mais polêmico do PL trata do marco temporal, que define que os índios só podem reivindicar a demarcação das terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988, passando a exigir dessa forma uma comprovação de posse, o que hoje não é necessário. Nosso povo não viveu só de 88 para trás, nós já viveu muito antes de 88. Então nós somos donos originários dessa terra e precisamos ter o respeito. Temos certeza que o Supremo Tribunal hoje vai dar favorável ao nosso povo. É inconstitucional, já foi dito isso em 2017, porque eles trocaram a sigla agora para tentar confundir tanto os ministros como nós, povos indígenas. O julgamento do marco temporal foi retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão dos ministros do STF é aguardada por milhares de indígenas de todo o país. Isso representa, do ponto de vista da política indigenista, um grande retrocesso, porque viola aquilo que foi colocado como princípio na Constituição de 88, que é a ideia de que os índios têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. Não dá para estabelecer uma ordem meramente cronológica, é preciso entender a relação desses povos com o território do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, né, e amparado aí nesses diferentes momentos da política indigenista brasileira. Estamos aqui mais uma vez mobilizados na frente da Suprema Corte, aproximadamente 1.500 indígenas. Desses 1.500 indígenas, encontramos aqui com 100 indígenas do estado da Bahia, para fazer esse acompanhamento, para dizer não ao marco temporal, e sem sombra de dúvida, é um julgamento histórico para os povos indígenas, porque vai tratar diretamente aos nossos direitos originários, direitos dos povos indígenas e, consequentemente, a política indigenista no Brasil. Então, nesse momento, estamos aqui acompanhando essa votação, bastante esperançosos que esse julgamento será favorável aos povos indígenas. Caso o marco temporal seja aprovado hoje em Brasília, metade das aldeias indígenas de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália poderá ter o seu processo de reconhecimento revisto. Aqui na nossa região, em particular, a gente vai observar um estado de vulnerabilidade de grande parte das comunidades indígenas. Em Porto Seguro, os protestos causaram um longo engarrafamento nos dois sentidos da rodovia. Muitos turistas que tinham voo marcado tiveram que atravessar os bloqueios a pé.
uma caminhada média de 1,5 km. As pessoas perdendo o voo, quem é que vai ressarcir esse prejuízo para eles? E aí o outro pessoal que está nos resorts, nos hotéis, para ir para o aeroporto. A situação está muito difícil, viu? As rodovias que você viu aí na reportagem já foram liberadas e a sessão da votação do marco temporal foi encerrada após 21 das 38 manifestações previstas. O julgamento deve ser retomado amanhã com as falas de 17 entidades e da Procuradoria-Geral da República e, em seguida, o voto do relator, Edson Fachin. E hoje, indígenas Pataxó, em Porto Seguro, também protestaram contra a demolição de 8 barracas na orla norte da cidade. Elas foram derrubadas ontem por máquinas da prefeitura, segundo o município, a pedido do Ministério Público Federal. Em nota, o MPF informou que o que foi pedido à prefeitura e também às polícias foi uma investigação no local sobre a regularidade das construções que estavam em área tombada pela União, e não que as cabanas fossem demolidas. A Prefeitura de Porto Seguro voltou a se pronunciar sobre o assunto hoje. Disse que já tinham sido feitas diversas notificações e reuniões com a participação de lideranças indígenas FUNAI e FAM, e que reconheceram as irregularidades e se comprometeram a paralisar as obras das cabanas e cumprir o termo de ajustamento de conduta acordado em 2018 entre a Prefeitura de Porto Seguro e o Ministério Público Federal. Mas como as normas não foram cumpridas e o município poderia ser punido, as barracas foram demolidas. Falando agora, gente, dessa situação, de pandemia e o que vai funcionar e o que não vai. No fim do ano, produtores das principais festas de Réveillon aqui na região já estão com tudo encaminhado aí para a realização dos eventos, só esperando a autorização do governo do estado e também dos municípios. O planejamento foi feito com base no avanço da vacinação e na queda dos números de internamento e de mortes por Covid-19. A grade de atrações para esse Réveillon em Olivença já está pré-agendada. O empresário só espera a liberação dos governos do estado e do município para confirmar com os artistas. As expectativas se iniciam no momento onde a gente percebe uma redução no número de casos, no número da mortalidade, né? Com isso já começa a se iniciar um movimento para a retomada dos eventos, né? Essa é a nossa expectativa, são as melhores possíveis. A coordenação de uma outra festa de Réveillon em Itacaré também está aguardando essa liberação. 20 atrações já estão confirmadas para animar 4 dias de festa no Paraíso Baiano. Mesmo com a festa esperando essa autorização para ser realizada, os ingressos já estão à venda. Estamos desenvolvendo junto com a Prefeitura de Itacaré e empresas especializadas do setor privado em segurança, uma série de protocolos para que as pessoas que estejam conosco se sintam seguras e protegidas nesses dias de festa. A 6ª edição do evento do Réveillon de Barra Grande, em Maraú, também está com a pré-produção bem adiantada. Segundo um dos organizadores, a antecipação da logística da festa é necessária por causa da complexidade para a realização de eventos de grande porte. E esse processo ficou ainda mais rigoroso por causa dos protocolos de segurança. A gente já criou uma regra, tem até o descritivo na política de compras dos pacotes. Se a pessoa até a data do evento não tiver tomado as 2 doses da vacina, ela não poderá ingressar no evento. E, além disso, também a apresentação dos exames, do PCR das últimas 48 horas, um exame negativo. O governador, que hoje esteve na região participando da entrega da ponte sobre o rio Almada, em Ilhéus, falou sobre esse assunto das festas de fim de ano. Vamos ver. Ainda é prematuro, eu insisto muito, eu sei que a ansiedade é grande de quem é produtor, de quem tem a casa de show, de quem tem restaurantes, de programar e de comercializar eventos. Mas eu prefiro ficar com aquela frase que diz, é melhor ir devagar porque o santo é de barro. Então, nós estamos caindo os números
mas essa variante já provou que ela é capaz de grandes estragos. Basta olhar hoje para a realidade de Israel, para a realidade dos Estados Unidos e de outros países. Então, é melhor ir com cautela. Agora, no mês de setembro, talvez até o final, nós temos condições de fazer um prognóstico de forma mais duradoura. Vamos aplicar a terceira dose e ver, inclusive, como a entrada dessa variante Delta se comporta com a aplicação da terceira dose. Se conseguirmos controlar isso, acho que aí é possível afirmar sobre festa de Réveillon no final do ano. Mas, por enquanto, acho prematuro, vamos aguardar um pouquinho mais. Falando agora de meio ambiente, hoje foi o segundo e último dia do encontro para a apresentação de estudos de diagnóstico e soluções para a recuperação da bacia do Rio Cachoeira. Veja na reportagem. O evento foi no auditório da UESC, em Ilhéus. Os dados do diagnóstico e possíveis soluções para a recuperação da bacia do Rio Cachoeira foram apresentados a um corpo técnico de instituições e órgãos públicos, como a Associação dos Municípios da Região Cacaueira, Embasa e INEMA, além das universidades Estadual de Santa Cruz e Federal do Sul da Bahia, e representantes dos municípios que fazem parte do Comitê de Bacias do Leste. A região precisa tomar conhecimento e se manifestar, porque Itabuna por si só não recupera o rio. Nós temos uma bacia e essa bacia tem que ser convocada. É um plano para médio e longo prazo, mas temos que iniciar e com a força de toda a região haveremos de chegar até o final. Pesquisas de diagnóstico de várias instituições e estudiosos foram reunidas por uma empresa dinamarquesa em um único banco de dados. Aqui no Brasil, a empresa já contribuiu com propostas mais ecológicas e financeiramente viáveis relacionadas ao Rio Pinheiros, em São Paulo, e ao Rio Doce, em Minas. A ideia é de que o Rio Cachoeira seja beneficiado. Esse diagnóstico identificou algumas questões importantes, que a poluição não é só resultado da população das aglomerações urbanas. Aqui nós temos um problema que está na área rural, né? Nós temos 400 mil cabeças de gado que jogam seus dejetos no rio e que de alguma forma essa poluição tem que ser controlada. Como podemos controlar essa poluição? Plantando vegetação, né? Soluções muito simples, plantando vegetação na borda dos rios, plantando vegetação nas áreas de reserva legal, juntando as áreas de reserva legal para formar unidades de conservação. Então é isso que a gente está trazendo, essa discussão, né? Como equacionar uma solução para as áreas urbanas, mas também como equacionar uma solução para as áreas rurais. A seguir, o BATV volta com as notícias do estado, direto do estúdio em Salvador. A gente vai para o intervalo com imagens do tempo chuvoso em Ilhéus no início da noite de hoje. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de 94 milímetros de chuva, gente, até sexta-feira. Atenção aí, hein? O intervalo é rapidinho. Tchau, tchau.